comentar com você neste vídeo sobre a vitória do São Paulo sobre a equipe da Internacional. Uma vitória bastante interessante, pela maneira como ela aconteceu, pelo futebol que o São Paulo apresentou, principalmente no segundo tempo, pelo desempenho muito interessante de alguns jogadores e também em virtude de tudo que aconteceu em torno da partida, né? Partida fora de casa, um estádio longe aqui dos torcedores aqui da capital paulista, o que na minha opinião é muito importante para os clubes grandes, né? Os clubes grandes aqui de São Paulo têm torcidas gigantescas em outros estados, né? Só que em geral nunca leva jogos, né, para esses lugares, né? E aí de quando em quando a gente se depara com reclamação das pessoas falando, né, de que apenas os times cariocas foram muito beneficiados aí na história com transmissões de televisão, de rádio dos seus jogos, enquanto os paulistas eram deixados de lado. Isto é de fato uma verdade. Agora, o que fazem os clubes paulistas para mudar esse cenário? Não fazem nada. Quando o Flamengo vai jogar no Mané Garrincha, vai jogar lá no Amazonas, vai jogar no Pará, né? Então, e lota os estádios, a gente tende a escutar as pessoas aí que isso acontece porque a torcida lá é grande, porque teve toda aquela narrativa, poxa, o Flamengo foi jogar lá. Os times aqui de São Paulo também tem que fazer isso de vez em quando. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem que ter um ajuste aí com o próprio sócio torcedor, né? Mas escolher uns 2 jogos importantes na temporada, levar para esses estádios aí, né? Ou então, durante a preparação, fazer um amistoso, 2 amistosos, ter planejamento para isso e fazer nesses lugares aí também. Isso é muito importante, né? De quando em quando, sim, né? Premiar, né? Essas pessoas aí também. Uma decisão de uma Copa talvez seja excessivo, né? Mas mesmo um jogo importante, de vez em quando também, enfim, entregar um pouco para esses torcedores aí, né? O que a gente viu foi um cenário bastante interessante para o São Paulo, com assim, o estádio lotado claramente, que não foi por causa do São Paulo que o jogo aconteceu lá, né? O dirigente do São Paulo talvez não tivesse essa ideia, que para mim foi brilhante, né? Essa ideia veio dos dirigentes da Inter, né? Que queriam ganhar dinheiro, o que não está completamente equivocado, né? Então, o São Paulo não teria essa, né, disposição de fazer isso aí. Dificilmente essas ações acontecem ali da parte dos dirigentes do São Paulo, né? O fato é que o São Paulo, como eu disse, foi muito beneficiado, né? Jogou muita bola, né? Jogou bola até de uma maneira muito mais leve, né? Do que vinha jogando anteriormente. Ou seja, soube lidar muito bem com a questão da pressão que vinha muito forte sobre as costas dos jogadores, né? Antes de continuar com essa narrativa aqui do jogo, falar sobre o fato de que esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. O 1xBet gigante do mundo das apostas que chegou, que está há muito tempo aí aqui no Brasil, assim, patrocinando inúmeras competições importantes, inúmeros clubes de futebol também importantes aqui, assim como fazem no mundo inteiro. Barcelona, Liverpool, gigantes do futebol europeu, são patrocinados aí pela 1xBet. É uma gigante, gente. Se você vai fazer uma aposta, aposte por uma casa de aposta que seja gigantesca, né? Ao mesmo tempo, um gigante que trata você como consumidor, que não seja indiferente a você e também aos seus ganhos. Porque não, a XBET, você ganhou uma grana, você pode pedir para sua conta que você vai receber esse valor, seja pequeno ou seja um valor muito alto, seja um valor de R$ 100, R$ 200 ou um valor de 3, 4, 5 mil e assim por diante. Porque a partir de 1.200, 1.000, R$ 2.000, você já começa a perceber a dificuldade que algumas casas de apostas colocam para te entregar o seu ganho. Isso não ocorre com a 1xBet, meus amigos e minhas amigas. Então, se você curte uma aposta esportiva, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. E também coloca, por favor, o código promocional 1xJosa, que vai notificar por que você chegou lá. Eles vão continuar apoiando o meu trabalho e também vai te permitir ter um bônus aí até R$ 1.200, caso você queira, evidentemente, no seu primeiro depósito. Fechou? Beleza? Vamos lá, São Paulo ganhou de 3-0, poderia ter feito mais gols, né? Vamos imaginar que se o Rames tivesse entrado antes, talvez tivesse mais gols, né? Porque o Rames entrou muito bem. Curioso, né? Que ele vai alterar, né? Aí tem o Rames e tem o Luciano no banco, né? Eu tenho que colocar alguém. Aí coloca o Luciano, né? Aí depois ele colocou o Rames. O Luciano não entrou mal, né? Fez uma partida interessante, né? Fez uma partida bem acima do esperado. Precisamos falar que o Luciano foi um jogador importante para essa vitória do São Paulo, sim. Teve um bom desempenho nessa partida, certamente teve. Isso é inquestionável. Outro jogador que foi muito bem é o Ferreirinha, né? Ferreirinha teve a melhor partida dele no São Paulo, teve o seu primeiro gol no São Paulo, também estava muito mais leve, em virtude também, provavelmente, de estar jogando fora de casa. A torcida é do São Paulo, mas é outra torcida. Não é aquele torcedor que está o tempo inteiro ali gerando essa pressão. Deixando claro, pressão é importante, né? Não é que seja uma coisa ruim. Agora, tem jogador, tem equipe, tem comando técnico que não lidar com isso aí, né? Então, quando o momento de pressão é muito forte, o time está sentindo
né? Importa muito que o time possa fazer uma aventura como essa de jogar fora de casa. Deixando claro, não foi por causa do São Paulo, foi por causa da Inter, ok? Da Inter de Limeira. Ferreira jogou muita bola. Lucas também foi muito bem, não somente em virtude daquilo que ele entregou com ações ali em campo, mas também em virtude das conexões que o time consegue ter quando ele está presente em campo, né? O Wellington Rato também é um jogador importante para gerar essas conexões, embora nessa partida não tenha ido muito bem, perdeu um gol ali, que inacreditável o gol que ele perdeu, mas não foi somente por isso. Na minha opinião, não foi uma grande jornada do Rato, como ele costuma apresentar em outros momentos, né? Acho que a defesa do São Paulo foi pouco testada, mas em alguns momentos mostrou ali, se mostrou um tanto quanto afoita, né? Inacreditável que num jogo como esse a torcida em alguns momentos, a defesa se mostre um tanto quanto afoita, e foi o que a gente viu. No segundo tempo há uma mudança ali, né? Entra o Diego, que também, né, não mudou muito esse cenário não. Os volantes tinham que ser os mesmos de sempre, Pablo Maia, tinha que ser também o Alisson, não tem problema nenhum. A questão é que nunca tem outro, né? Não tem outro. O tal do Alisson, o que o Alisson fez com esses técnicos do São Paulo, que, né, deixando claro que eu gosto dele, tá? Não é que eu não acho que ele seja importante para o São Paulo. Ele é importante para o São Paulo. Eu só acho que importa muito também, sabe, dar um pouco mais de chance para os outros, né? Em algumas situações. E o Alisson, ele, na verdade, responde a uma questão do jogo, que é o jogo que precisa ser acelerado em alguns momentos, sobretudo na transição, e também em virtude que ele marca bastante, se compromete muito com marcação misto, ele é um jogador realmente muito interessante assim. Mas é sempre ele, nunca pode ter um jogador diferente ali também. Era o jogo contra a Inter de Limeira, né? Então, não colocaria tantos riscos assim para o São Paulo. Primeiro tempo, um tanto quanto burocrático, um tanto quanto sonolento. O São Paulo não foi muito bem, não. O São Paulo conseguiu ali fazer o gol, mas não foi muito bem no primeiro tempo, não. No segundo tempo melhora muito, né? Consegue melhorar bastante. Não foi bem no primeiro tempo, mas finalizou, tá? Tem finalizações. No segundo tempo, deitou e rolou, principalmente depois das alterações. O time voltou diferente, voltou com mais empenho. Acho que também nesse caso a conversa de vestiário funcionou. Então, nesse caso, ponto para o professor Carpini, né? E com as substituições que aconteceram na equipe do São Paulo, algumas delas melhoraram muito a equipe tricolor, né? Então, volto a dizer, o Ferreira foi muito bem. Dá para esperar que ele vai jogar o mesmo futebol nas outras partidas? Não. Não dá para esperar em torno do histórico dele, né? Mas é muito importante que ele tenha feito essa boa partida, porque se ele não fizesse uma boa partida de novo, pelo que eu conheço do perfil do jogador, ele poderia cair, começar a cair ladeira abaixo, né? Caminhar ladeira abaixo e cair, né? No precipício, né? Enfim, porque é um jogador que costuma sentir bastante, um jogador que psicologicamente se afeta muito quando as coisas não estão bem, né? Então, até em virtude disso, muito importante a partida do Ferreira. Agora, o cara que mudou o jogo foi o Rames, né? O Rames mudou o jogo. O Rames foi o cara dessa partida aí. É muito bom ver o Rames em campo. O Rames circulou entre o Luciano, né, o Rato, enfim, o jogador de ponta que estava ali na equipe também. Enfim, foi muito bem o Rames, né? O Rames conseguiu melhorar até mesmo o jogo do Luciano, porque essa associação ela é muito importante. Ela também ajuda o Luciano. Não é por acaso que foi o passe do Rames que gera o gol do Luciano. Não foi por acaso também que foi a jogada do Luciano que gera o gol do Rames Rodrigues, né? Então, esses dois jogadores conseguiram, na verdade, mandar muito bem. Eu dizia que o Rames estava circulando entre o Rato, né? E o Luciano, na verdade, entre o Luciano e o Cagliari, né? Então acho que ele mostrou que ele pode e deve sim ter mais oportunidade no São Paulo. O que ele jogou ontem é para ser titular do São Paulo, né? É para ser titular do São Paulo. Claramente que a gente pode esperar que no outro jogo também a coisa não funcione. O Ramos é muito craque, gente. E ele precisa ser um pouco mais empoderado pela comissão técnica tricolor, né? Você acredita que ele vai ser titular na próxima partida? Eu não acredito. Você acredita de verdade? Eu não, né? Ele vai entrar no segundo tempo, de novo. Se entrar no segundo tempo, beleza. Pode entrar no começo do segundo tempo, pelo menos isso. Ok, se for isso, beleza. Agora, se colocar de novo 10 minutos, faltando 10 minutos para acabar, o cara vai pensar o seguinte: pô, eu sou reserva mesmo, você sempre, né? Gente, também tem que ajudar um pouquinho, né? Tem que dar uma força também, né? Então foi bacana a partida do Rames ontem, mostrou que é um jogador extremamente necessário para esse São Paulo. Jogador que estava quase praticamente fora do São Paulo, né? Quase que praticamente fora do São Paulo aí. E aí as narrativas, né? Um jogador que não precisa, o São Paulo não precisa dele, vai com Deus, muita gente detonando o jogador, né? Muita gente vai ter que mudar a narrativa agora, né? Porque o cara pode ser um grande destaque do tricolor nessa temporada. Muito feliz com a partida do Rames, mas também muito feliz com a partida do São Paulo,
que ao jogar fora de casa jogou com leveza. Teve muitas finalizações, finalizou que foi um absurdo nessa partida. E 3-0 contra a Internacional de Limeira realmente foi muito pouco para o tricolor nessa partida que aconteceu fora de casa. Tá bom, gente? Dá essa força aí, compartilhando este vídeo aí, deixando o like, é muito importante. Comente também. Se achar que eu mereço, deixa eu valer demais. Sempre ajuda aqui no meu trabalho. É isso.